Nesse vídeo você vai entender a psicologia utilizada na construção de The Last of Us e saber quem são os últimos de nós. Meu nome é Marcos e você está no Psico. No ano de 2013, a indústria dos consoles chegou ao ápice de sua capacidade narrativa em sua história, com o lançamento do jogo The Last of Us, em português, Os Últimos de Nós, escrito por Neil Druckmann, desenvolvido para a Sony PlayStation 3 e considerado por muitos um dos melhores jogos de todos os tempos. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico. Uma pandemia mundial de um fungo devastador chamado Cordyceps transformou milhões de pessoas em todo o mundo em seres deformados e canibais. E a partir daí temos um mundo onde o amor, esperanças e sonhos são substituídos pela solidão, pelo medo e a incerteza do amanhã. Em 2023, 10 anos depois, a história se tornou uma série produzida pela HBO Max. Joel era um pai solteiro e vivia com a sua única filha Sarah. Durante a explosão da pandemia, o governo decretou estado de quarentena. Ele tenta fugir da cidade com ela, mas ela leva um tiro de um soldado e morre nos braços dele. Oh, merda! Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Sarah? Querida. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Para a gente tentar entender como uma pessoa pensa e sente, nós precisamos construir o que chamamos de formulação psicológica. E o que isso quer dizer? Basicamente, trata-se da gente explorar o passado de uma pessoa para entender o presente e assim poder compreender as motivações e crenças daquela pessoa. Mas no caso do Joel, nós não temos informações sobre o seu passado, então a análise será feita como uma espécie de engenharia reversa. Nós observamos as relações do Joel no presente para tentar conjecturar os seus traumas do passado. Para a psicologia, as primeiras relações são aquelas que vão nortear como ela vai se relacionar com as outras pessoas depois. Então, o relacionamento com os pais são as relações mais importantes da vida de uma pessoa e são essenciais para a compreensão de uma personalidade humana, a personalidade de Joel. Todos nós somos uma construção que se fundamenta sobre os pilares de nossas experiências e memórias, mas também somos constantemente influenciados por fatores que são inconscientes, que sequer conseguimos perceber. O Joel é um homem rude, bruto, com uma personalidade que chamamos de estoica. Estoicismo, pessoa que se mostra impassível ou resignada perante a fatalidade ou a adversidade. Ele é um tipo de pessoa que prefere deixar os sentimentos de lado, o que não quer dizer que ele não os tem. Apenas em vez disso direciona o pensamento para o mundo externo, para as coisas que ele pode controlar e tenta viver a vida de uma forma mais prática, com o intuito de evitar o sofrimento. Então, para fundamentar a minha análise sobre o Joel, eu vou me embasar nos fundamentos do psiquiatra John Bowlby, chamada de a teoria do apego, e a psicanálise de Sigmund Freud, transtornos mentais. Na teoria do apego existe um termo chamado avoidant attachment, ou apego evitativo. E o que é isso? Basicamente é um mecanismo de defesa criado pelo inconsciente diante de aspectos da realidade interna ou externa da pessoa. Para o Joel, na prática, é evitar expor os seus sentimentos
por medo de um vínculo mais profundo. É um tipo de neurose fóbica, um transtorno mental baseado no medo. Costuma surgir na infância, quando pais ou responsáveis não dão os devidos cuidados. A criança desenvolve crenças, como ninguém vai cuidar de mim, então eu preciso fazer isso, eu tenho que cuidar das pessoas que eu amo. Elas adquirem cedo um senso de responsabilidade muito maior do que o normal, e isso irá se repetir tanto nas amizades quanto nos relacionamentos amorosos na idade adulta. Existe uma grande correlação entre o cuidado que a criança recebe nas primeiras fases da vida e aquilo que ela se tornará em sua vida adulta. John Bowlby. Após o trauma da morte da sua filha, o Joe desenvolveu um transtorno mental chamado de Síndrome do Sobrevivente. É que costuma afetar as pessoas que sobreviveram a alguma tragédia, onde a pessoa se sente culpada por ter sobrevivido, enquanto outra pessoa não. No caso do Joel, é a sua própria filha. O maior propósito da vida de um pai é proteger os seus filhos, mas o Joel não conseguiu fazer isso, o que lhe tirou o sentido da vida. A partir daí, em um mundo sem a Sarah, Joel deixou de viver e passou apenas a existir, um vazio existencial. Alguns sintomas dessa síndrome são o sentimento de apatia, irritabilidade e a agressividade, características muito presentes na personalidade do Joel. Por isso podemos perceber o quanto esse personagem foi construído com esmero. A partir de agora nós temos uma ideia de como o Joel pensa. O Joel é uma pessoa que tem um senso de responsabilidade muito grande, mas devido a um trauma pela morte da filha, desenvolve uma síndrome que o impede de criar laços emocionais com as pessoas. Mas como sabemos, querer nem sempre é poder. A missão. Joel tem uma parceira, uma mulher chamada Tess, uma sobrevivente que demonstra ser uma pessoa forte e independente. Podemos perceber isso mesmo com o pouco tempo que a vemos. A Tess propõe ao Joel a missão de levarem uma garotinha de 14 anos a um grupo de resistência, os chamados Vagalumes, em troca de armas e suprimentos. A menina é importante porque ela foi mordida por um infectado, mas não se transformou. Aparentemente, ela é uma pessoa imune, o que seria, pelo menos em teoria, uma chance de cura para a humanidade. Essa garotinha é a Ellie. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. No caminho, a Tess é infectada e morre, mas antes faz o Joel prometer continuar a jornada de levar a menina até o seu destino. Leva ela pra lá. Não deixa ela morrer. Joel e Ellie. No início da jornada, a gente percebe que o Joel trata a Ellie muito mal e até com desprezo, como se a menina fosse apenas uma carga que precisa ser entregue. A gente continua pela família. No fim é sobre isso. Eu não sou família? Não. Você é uma carga. Isso acontece de uma forma muito exagerada, como se ela fosse um fardo e ele tivesse muita raiva da menina. E para um olhar mais desatento, pode parecer até algo sem sentido, mas para a psicologia, nada é sem sentido. Essa atitude do Joel é chamada por Freud na psicanálise de formação reativa, que é quando uma pessoa sente uma coisa, mas a sua atitude é totalmente oposta ao sentimento. Ellie lembra a filha do Joel, a Sarah, e isso dói. Sua reação emocional é proporcional à dor que ele sente. Ellie o faz lembrar do amor, mas sua atitude é tratá-la mal. Por isso, durante a jornada, o Joel faz tudo possível para evitar se aproximar dela. Com a morte da filha, o Joel perdeu a fé e o sentido da vida. Ele viu um mundo que antes tinha luz ser destruído e se tornar em trevas. Para ele, a humanidade não tem mais salvação. A Ellie é o oposto de Joel. Ela não conheceu um mundo antes, ela nasceu num mundo de trevas e possui uma inocência que a faz enxergar as coisas com ingenuidade, com uma fé quase inabalável de que pode salvar a humanidade. Se você acha que não tem esperança pro mundo, pra que continuar? Tipo, a gente tem que tentar, né? Você não viu o mundo, você não sabe. Uma metáfora sobre a luz e as trevas é que quando ficamos muito tempo no escuro e acendemos a luz de uma vez, essa luz não nos faz enxergar, mas nos deixa ainda mais cegos. Se adaptar à luz pode levar um certo tempo. A Ellie é uma menina delicada, vulnerável e sem condições de sobreviver sozinha naquele mundo. Eles viajam por vários meses atravessando o país e ao longo do caminho enfrentam todos os perigos que aquele mundo pode oferecer, desde infectados, soldados, bandidos e até canibais. No começo o Joel não deixa ela pegarem armas, mas com o tempo e a convivência, aos poucos eles vão se tornando parceiros. Acha que pode usar isso? Eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte,
Se apoia nessa tapa, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. E para esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu. De nada. Aos poucos a Ellie começa a desmantelar o mecanismo de defesa do Joel, que sem perceber vai se apegando a cada dia mais. Conforme o Joel vai convivendo com a Ellie, a situação vai ficando insustentável e ele decide pedir para o seu irmão Tommy levá-la. E é nesse momento da história que o Joel reconhece os seus sentimentos por ela. Ele tem medo de que aconteça o mesmo que com a Sarah, de ele não conseguir protegê-la, mas a Ellie, por também estar se apegando ao Joel, não quer ser levada pelo Tommy. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo, menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. E o Joel escolhe enfrentar os seus próprios demônios e decide levar a Ellie. Se rende aos sentimentos e a Ellie se torna a sua filha. E nesse momento, Joel sente que recebeu uma nova oportunidade de viver, ao invés de apenas sobreviver. Mas ao chegarem ao destino, encontram os vagalumes. Joel descobre que para que possam criar uma vacina, teriam que operar o cérebro da Ellie, o que fatalmente a mataria. A Ellie pode ser a cura para a humanidade, mas para isso ela teria que morrer. Mas para Joel, ela é a sua filha, o sentido da sua vida. Ele perdeu a sua filha uma vez, mas quis o destino lhe dar uma nova oportunidade, e ele não vai perder novamente, ainda que tenha que sacrificar toda a raça humana e deixar uma pilha de corpos no caminho para protegê-la. E assim foi feito. Quem são os últimos de nós? Seria impossível imaginar os sentimentos de uma pessoa vivendo em um contexto pós-apocalíptico, com milhares de pessoas infectadas e agressivas, se comportando como animais. Ironicamente, nesse contexto, as pessoas não infectadas se tornam ainda mais perigosas do que as infectadas. Sarah foi morta por um soldado do governo, e não por um infectado. O que isso representa? Nos traz uma reflexão sobre quem seríamos nós e onde estaria nossa moral e valores dentro de um contexto tão devastador, onde tudo que você ama lhe fosse tirado. Sem a Ellie, ainda que o mundo seja salvo, esse mesmo mundo se tornaria vazio e escuro novamente. Mas com a Ellie, Joel quer viver. Em The Last of Us, não se trata do que é importante, mas sim de quem é mais importante para você. Joel redescobre o sentido da vida quando encontra em Ellie, novamente, o amor. Os últimos de nós não são aqueles que foram capazes de sobreviver, mas sim aqueles que ainda são capazes de amar. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Nietzsche.